Olá, seja bem-vindo ao nosso 11º dia do nosso desafio de 21 dias. Transforme sua maternidade. O tema de hoje, ele vem numa sequência do tema de ontem, em que nós falamos sobre priorizar, fazer primeiro aquilo que é mais importante no seu dia a dia. E nós falamos ontem, se você não assistiu o vídeo de ontem, volta lá, que eu acho que é importante você ter aquele conhecimento primeiro. Nós falamos ontem sobre um último quadrante daquela tabelinha, não sei se você lembra, que eram as coisas que não são importantes e que também não são urgentes, mas que muitas vezes acabam roubando o nosso tempo daquilo que é mais importante na nossa vida. Então, se você fez a tarefinha, você identificou lá qual que era a ação mais importante, qual era o hábito mais importante que você queria implantar daqui para frente, para poder se dedicar melhor para a sua maternidade. Então, hoje nós vamos falar sobre elimine as distrações. Por quê? Quando nós pensamos em focar um objetivo, da forma como nós estamos agora, nós estamos focando em ser melhores mães, em aumentar o relacionamento, a conexão com o nosso filho, com a nossa criança. Então, nós estamos trabalhando nessa direção. E é preciso reconhecer que tem coisas que nos impedem de chegar nesse objetivo. Se nós estamos reclamando que falta tempo para a nossa vida, coisa que é muito comum, hoje em dia todo mundo fala, eu não tenho tempo para fazer tudo o que precisa, mas será que realmente o problema é falta de tempo? Por que tem pessoas que com as mesmas 24 horas conseguem render tanto e cuidar dos seus filhos, cuidar de si mesmas, dar conta da casa, estudar, trabalhar, fazer tudo o que precisa, e tem pessoas que, talvez fazendo bem menos do que isso, chegam ao final do dia com aquela sensação de que não conseguiram fazer tudo o que era necessário. A diferença entre essas duas pessoas, eu asseguro para você, são as distrações que cada uma coloca ou não como prioridade na sua vida. Nesse capítulo aqui, do Poder da Ação, que eu já mostrei para vocês, ele fala, do Paulo Vieira, ele tem uma citação do Steve Jobs que eu queria ler para você agora. Ele fala sobre foco. O que é foco? Quando nós falamos sobre focar em ser uma mãe melhor, colocar isso como meta na nossa vida, como objetivo na nossa vida, o que você imagina? Então, eu vou ler a definição do Steve Jobs. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa que você irá focar, mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Então, se nós temos um problema aqui, que talvez todas nós tenhamos essa necessidade de gerenciar o próprio tempo, se nós temos aqui um problema identificado, você concorda comigo que é preciso selecionar muito bem o que nós estamos colocando como prioridade na nossa vida? Talvez ontem você já tenha tido esse aprendizado, mas hoje eu fiz questão de trazer de forma mais direta as distrações, porque muitas mães já têm trazido para mim essa dificuldade, que acabam tendo vícios na sua rotina que as impede de ser a mãe que gostariam. E eu não estou falando aqui simplesmente de vícios no álcool, na droga, até pode ser, mas eu estou falando de vícios de rotina. Atitudes que feitas dia após dia têm roubado o tempo do seu filho, têm roubado o tempo que você poderia dedicar para o seu esposo, para conversar, para interagir com ele, talvez roubado o tempo que você poderia ter para organizar a sua casa e parar de ficar correndo para um lado e para o outro sem saber o que fazer e tirar aquele tempo e organizar as suas coisas, o tempo que você teria para fazer com antecipação as coisas e não deixar para tudo em cima da hora. Quais são, sinceramente, quais são as distrações que têm tirado o seu tempo da sua família, do seu filho, do seu casamento e tem atrapalhado a sua vida? Como é importante nós reconhecermos aqui que existem coisas que fazemos no nosso dia a dia que simplesmente têm destruído nosso relacionamento com o nosso filho, nosso casamento. E eu não estou sendo exagerada, porque por causa desses vícios, que eu vou conversar sobre cada um deles aqui agora, por causa desses vícios,
muitas famílias estão desconectadas. E parece que não é nada, porque isso não dói, não faz barulho, mas aí isso, com o passar do tempo, vai se instalando uma distância tão grande entre mãe e filho, uma distância tão grande entre marido e mulher, que ao final de tudo acabam se separando literalmente, né? A mãe se separando do seu filho, ou a esposa se separando do marido. Então, eu vou ler aqui para você e você vai fazer uma análise de quais são os vícios que hoje têm impedido você de ser uma mãe melhor, de dedicar mais tempo ao seu filho, tempo de qualidade, que nós já falamos antes de ontem. Volta lá também e veja o vídeo se você não viu. O primeiro deles, e aqui muitas de nós precisamos ter um cuidado redobrado ainda com isso, são as redes sociais. Eu não digo aqui que as redes sociais sejam ruins, até porque nesse exato momento eu estou me servindo desse meio para poder levar um conhecimento, levar uma informação, levar algo que seja de valor para você. Mas as redes sociais, elas têm o seu bom uso quando limitadas. Quando nós temos uma certa organização. Eu conheço mulheres, você deve conhecer também, que chegam ao ponto de deixar o celular ligado durante a madrugada, acordam quando chega uma mensagem e no meio da madrugada vão responder, e aí acaba perdendo o sono, não dorme direito, ou acorda e dorme várias vezes, aquele sono picado. No outro dia de manhã estão cansadas, improdutivas, sem paciência com os filhos, sem paciência para nada, não rendem no trabalho, o dia começa todo atrasado. Por quê? Por causa do vício no celular. Então, redes sociais podem nos conectar com as pessoas? Podem, se usadas com cuidado. Analise você, eu sei que você tenha a maturidade para olhar para isso e entender e colocar amor nas palavras que eu estou te dizendo, porque nós temos as informações de que precisamos para olhar para a nossa vida e encontrar a nossa verdade. Então, o primeiro vício, a primeira distração, redes sociais. Depois, eu coloquei aqui, televisão. Novelas, filmes, seriados, telejornais. E, de novo, eu não estou dizendo que a televisão é ruim, longe disso. Mas que existem famílias que se distanciam por causa dela. Tem a falsa impressão de que estão juntos porque está todo mundo assistindo a mesma coisa, mas ninguém pergunta como foi o dia do outro, ninguém quer saber qual foi a preocupação, o problema. Está todo mundo a fim de sentar e relaxar. Ah, eu mereço, eu tive um dia cansativo. Mas essa é a prioridade? Esse é o foco da nossa vida? Se nós estamos próximos e estamos sem conexão, de que vale isso? Não seria justamente esse o motivo de tantas famílias se desfazerem, de estarem em casa sem estarem convivendo, sem estarem interagindo? E uma das causas que pode estar atrapalhando tudo isso é a televisão. Então, olhe com cuidado. Amizades improdutivas. Nós até citamos isso ontem também no vídeo. Amigos são uma bênção, amigos são um dom de Deus. Mas você sabe, você deve saber que existem amizades que não te fazem bem. Pessoas que te põem para baixo, que te distanciam dos seus filhos, que talvez até te deem conselhos que não são os mais adequados em relação à sua vida conjugal, à sua vida de mulher que trabalha, de mulher que quer melhorar, que quer ser uma pessoa melhor. Se você ainda tem esse tipo de amizades, tome cuidado. Dê preferência àquelas pessoas que te fazem bem, que te põem pra cima, porque essas amizades podem estar só roubando o tempo da sua família e do seu filho e não te trazendo nada em troca, não te trazendo nenhum benefício, ao contrário, roubando a sua energia, te tirando de dentro de casa e deixando os seus bens mais preciosos sem a sua presença. O próximo que eu coloquei aqui, eu citei bebidas e outras drogas. Se você tem algum desses vícios, avalie hoje, olhe com sinceridade para tudo isso. O vício de falar da vida dos outros. Quantas mulheres nós conhecemos, não só as mulheres, né? Mas infelizmente nós levamos mais esse, como eu posso dizer, esse mérito de falar demais da vida dos outros. Gastar tempo com isso e às vezes tanto tempo
que acabamos deixando nossa família, nossos filhos de lado. Relacionamentos amorosos improdutivos. Aqui eu falo para, de repente, você que não é casada, você que tem o seu filho, que você hoje é mãe solteira e que está se envolvendo num relacionamento que você sabe que não é produtivo, que não vai em frente, que não vai, e tá só para passar tempo. E você está justamente usando esse tempo que poderia ser usado para outra coisa em uma situação que não vai trazer nada para sua vida. Ou até mesmo, coloco aqui também, eu anotei, os casos extraconjugais. Quantas mulheres casadas gastando, dedicando seu tempo, a sua energia em relacionamentos extraconjugais e, desculpa ser firme e ser dura agora, mas destruindo seus lares, contando historinhas, que nós já falamos lá no nosso segundo vídeo, contando historinhas para si mesmas. Ah, mas eu tô assim porque meu marido me trata desse jeito, eu tô tendo um amante porque acontece tal coisa, mas nada disso justifica a sua consciência. O seu caráter não pode depender de nenhuma dessas coisas externas. Se essas coisas acontecem, isso é com os outros. Mas você decidir continuar nisso, isso é opção sua, é decisão sua. Então avalie com carinho, com cuidado. Dormir até tarde. Eu conheço mães que, por dormirem até tarde, não conseguem se organizar e passam o dia reclamando, murmurando que não tem tempo para fazer nada, que não dão conta do que é necessário. Mas junta aqui vários vícios, né? Fica à noite até tarde no celular, fica até tarde na televisão, aí vai dormir muito tarde, chega de manhã, tá sem energia para levantar, não tá disposta, tá mal-humorada, tá estressada. Então veja que tudo isso se soma uma coisa na outra. Esportes. Claro, os esportes são bons, a prática de atividade física é maravilhosa, todos nós precisamos, mas existe o caso extremo de pessoas que acabam roubando o tempo da sua família para estarem todos os dias dedicadas a uma atividade, claro, cuidando de si, cuidando do seu corpo, mas talvez um cuidado exagerado, quase que um culto ao físico, à beleza. Então, tudo isso que eu falei aqui para você são apenas exemplos, tá? Se não serviu para você, deixa, entra por aqui, sai por ali. Mas se de alguma forma isso falou com você, pense a respeito. Eu digo porque algo muito importante aconteceu na minha vida quando eu olhei para as distrações que havia na minha vida. Há 1 ano e meio, 1 ano mais ou menos atrás, eu era uma mulher que tinha uma rotina completamente diferente no meu dia a dia. Então, depois que as crianças chegavam da escola, eu trazia elas para casa. Geralmente eu estava sozinha, porque meu marido viajava durante a semana, né? Ainda viaja. Então, chegava com elas da escola e não via a hora de dar o banho, dar a janta e pronto. Elas iam para uma televisão. E eu ia para outra televisão, porque afinal de contas eu mereço. Fiquei o dia todo, estudei, trabalhei, fiz isso, fiz aquele outro, cuidei da casa e tal. Então, chegou o final do dia, eu mereço descansar. Então, assim que elas chegassem da escola, tomassem banho e tivessem jantado, eu ia pra televisão e assistia seriados, né, na desculpa de treinar inglês, porque o professor de inglês mandava e tal, então vou treinar um seriado, né, a desculpa, vou treinar o inglês, e daí ficava ali assistindo, daí eu dava as 10 horas que é a hora delas, colocava as crianças na cama, voltava pra televisão e ele ficava. Às vezes 11 horas, meia-noite, meia-noite e meia, 1 da manhã, um episódio atrás do outro. Novelas já tem muitos anos que eu não assisto, mais de pelo menos uns 9 anos que eu não assisto novelas, mas os seriados estavam roubando o meu tempo. E aí tudo aquilo que eu falei pra você, que eu ia dormir tarde, no outro dia eu acordava cansada, demorava pra sair da cama, acordava com preguiça, com mau humor, estressada com as crianças, né? Então já tava toda atrasada porque a rotina toda tinha se atrapalhado por conta de um vício. Imaginou quando a gente soma todos esses? Qual é o resultado que isso dá na vida de uma pessoa? Hoje eu consigo dormir cedo, né? Lógico que tem dias, né, que a gente acaba flexibilizando por causa de alguma situação especial, mas eu procuro deitar cedo, acordo de manhãzinha bem cedo antes das crianças, faço a minha leitura, faço exercícios na sala de casa mesmo. Quando elas levantam, eu já tô com a casa organizada, já tá tudo certo, eu estou disposta, tô bem, vou levantar elas da cama com um beijo, com um abraço. É outra coisa. Eu posso dizer para você por experiência própria que a minha vida mudou quando eu tirei uma distração. Ah, mas isso... Bom, isso eu tô contando para você a minha história. Então avalie no seu caso
o que é que tem tirado você dos teus objetivos. O que é que tem afastado você daquilo que você gostaria de ser como mãe. Compartilha isso comigo. Lá na tarefa que eu vou mandar para você hoje, você vai ter um exercício para fazer, respondendo sinceramente, olhando para a sua vida com verdade, com amor e com disposição para a mudança. Que aqui é o que importa, nós precisamos é ter o desejo. Como vai acontecer, talvez você ainda não saiba dizer como vai ser, mas o que importa é ter a decisão. Então, pense certinho em tudo que você precisa e depois coloque tudo na sua tarefa. Tenho certeza que isso vai acrescentar muito para sua vida. Seus filhos agradecem. Vejo você aqui amanhã, tá bom? Até lá!